Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês costurarem malha, até essas malhas mais fininhas, que são as mais difíceis de costurar, né? Vocês vão conseguir costurar e vão deixar uma aparência bem bonita, mais profissional, né? Aqui é uma blusa, que eu já tô quase terminando ela. Eu vou mostrar para vocês como eu vou dar acabamento nas laterais e na barra, fazendo a costura reta e fazendo também a costura zigue-zague. Que desse lado eu já fiz a costura reta e a zigue-zague. Fica um acabamento bem legal. Esse dá pra ver porque o tecido é preto, né? Essa blusa é uma blusa com decote dégagé, com acabamento aqui em revel. Aí por dentro do revel eu só fiz uma costura reta mesmo, tá? Agora eu vou costurar as laterais aqui e vou mostrar pra vocês o que eu mudo na minha máquina. Aqui eu já alfinetei a lateral da blusa. Então, vamos lá. Primeiro eu vou passar uma costura reta na lateral. Aqui na máquina eu vou usar a tensão número 2. Essa máquina é a Singer Facilita, tá bom? Costura reta no tamanho 3,5 do ponto. É só passar a costura reta mesmo. Aqui eu vou trocar o pezinho da máquina e vou colocar um pezinho de plástico, tá? É opcional. Eu gosto de costurar com esse pezinho transparente, porque eu consigo ver aonde que tá indo o meu tecido. Aí na hora que eu for costurar com o zigue-zague, eu troco de novo por esse pezinho. Coloquei aqui. Ah, e também aqui na bobina, eu não uso essa linha aqui de poliéster comum, tá? Essa aqui eu coloco na parte de cima da máquina e aqui na bobina eu coloco fio de overlock, que eu acho que faz bastante diferença na elasticidade. Porque mesmo que seja zigue-zague, não vai ter uma elasticidade tão boa quanto com o fio de overlock. Aí nós vamos colocar aqui. Uma coisa também, quando você for costurar a malha, não começa dando retrocesso aqui na pontinha não, que pode enroscar lá dentro o tecido. Depois para tirar vai ser bem difícil e você pode rasgar o seu tecido. Então você começa a costurar mais ou menos 2 milímetros depois da pontinha aqui do tecido, tá bom? Vou ligar a minha máquina e vou dar uns pontinhos aqui e depois eu vou dar o retrocesso. Dei os pontinhos, agora eu dou o retrocesso. Bem devagarzinho também, pra não correr o risco do tecido ficar saindo do lugar. Que isso é um dos grandes problemas da malha, né? O tecido sai muito do lugar e fica toda feia a costura. Aí você vai costurando com calma, sem ficar esticando o tecido, sem puxar. Só coloca o dedo aqui na frente, pra ele não ficar balançando assim o tecido, né? Que a malha costuma fazer isso. E vai costurando. Vai costurando aos poucos e ajeitando o tecido para que ele fique sempre na mesma reta aqui do pezinho, ó. Não fique assim pra fora. Sempre fique na mesma reta, pra sempre ficar certinho aqui. É só passar a costura e já mostro como fazer o zigue-zague. Já passei a costura em toda a lateral da blusa, costura reta. Tem uma leve elasticidade aqui. Agora eu vou mudar algumas coisas na máquina. Aqui eu vou colocar bem nessa direção aqui. Um pouquinho mais pra cá no zigue-zague, na largura dele. E aqui, em vez de 3,5, eu vou colocar 2. E aqui na parte da agulha eu coloco no meio. E é só isso. Aqui na lateral eu dei uma parada aqui, pra não ficar muito largo. Para que o ponto do zigue-zague fique bem certinho aqui. Se precisar, até eu vou aumentar aqui o ponto pra ficar bem do tamanho aqui da largura da margem. Já troquei o pezinho também, coloquei o de metal e vou costurar. Põe bem certinho aqui, da mesma forma que eu falei. Só que aqui você não coloca na direção do pezinho da máquina. Você vai colocar ela bem no meio.
não tem essas duas partes aqui, eu coloco a margem de costura bem no meio, pra pegar bem certinho mesmo toda a margem. Aí eu vou costurar. A mesma dica serve aqui também, não começa bem da pontinha, começa um pouquinho depois você dá um retrocesso. Vou costurar aqui e... vai bem devagarzinho pro tecido não sair do lugar. E aqui do outro lado, ó, você segura também, pro tecido ficar sempre reto. Dos dois lados você vai, coloca o dedo, mas não puxa, tá? Só coloca pra que o tecido não saia do lugar. E vou direcionando ele para que ele fique sempre certinho. Porque o tecido ele vai saindo do lugar. Às vezes ele vai ou muito para cá ou muito para cá. Sempre tem que ficar aqui no meio. Vou ver se já tá bom a costura. Aqui, ó, nessa parte eu não puxo aqui embaixo, eu puxo aqui em cima, pra não franzir o tecido. Aí eu corto. Olha como já ficou. Às vezes eu acabo passando duas costuras, ó, porque aqui no final não ficou tão legal. Então eu vou passar mais uma costura, pra ficar bem certinho mesmo, pra pegar todo o tecido. Passar de novo. Agora eu vou fazer o contrário, vou começar de baixo pra cima. E é só passar a costura de novo. Pronto, já passei mais uma costura. Ficou melhor ainda a costura, não sei se dá pra ver. Aí aqui nessa parte, aqui é a cava, tá bom? Fica sempre um biquinho, deixa eu mostrar. Aqui do lado direito, fica esse biquinho aqui. Eu deveria ter cortado ele antes de costurar, mas eu vou cortar ele agora e passar mais uma costurinha aqui pra não arrebentar a costura, né? Vou dar uma cortadinha assim, ó, na diagonal. Pra ele não ficar aparecendo do lado direito. Ó. Aí se quiser pode passar mais uma costurinha aqui. E pronto. Essa parte aqui já tá feita, ó. Ficou bem bonito o acabamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Agora a gente vai fazer a barra. Agora nós vamos fazer a barra da blusa. A barra é melhor fazer ela um pouquinho mais grossinha, não muito fina, tá? Pelo menos 1,5 cm aqui de largura da barra. E eu sempre costuro ela do lado do avesso, tá bom? Não aqui desse lado. Sempre costuro ela do avesso, que eu acho que dá pra dar um acabamento melhor, porque a gente vê essa divisão aqui entre a barra e a parte da blusa. Que a gente vai pôr exatamente no meio, pra pregar as duas partes. Coloco aqui na lateral. E vou costurar normalmente. Aqui você pode aumentar o ponto no máximo, tá? Pra conseguir pegar essas duas partes aqui do tecido. Sempre com a mão leve pra não repuxar, pra não ficar franzido. Só com a mão aqui na frente ou com uma mão só endireitando, pra que ele sempre fique reto, pra não ficar dançando aqui, porque isso costuma acontecer com a malha, né? Só ir costurando. Esse é o resultado da peça terminada, eu vou mostrar bem de perto como ficou as costuras. Essa aqui é a parte das costas. Ó, como fica bem discreto quando a linha é exatamente da cor do tecido por dentro, por fora. Quase nem dá pra ver, né?
Essa é a parte com zigue-zague, aí é a parte da barra. Claro que não fica tão perfeito quanto a costura, né, na galoneira, mas fica bem bonito. Aí aqui na lateral. Ó. Fica bem parecido com o overlock, né? Eu passei 2 vezes o zigue-zague. E assim ficou. Espero que vocês tenham aproveitado a dica de hoje. Se gostou, deixa um gostei e se inscreva no canal.